Nossa entidade agradece Pedro Wilson, Flávia Maria Cruvinel, Gabriel, Miguel Ângelo Cansado, Luciana, Silzia Alves Carvalho, Rafaela dos Santos, José Quirino Tavares Neto e Lucas, que atenderam ao nosso pedido e gravaram mensagem saudando o aniversário desse importante centro acadêmico, o Caxim, bem como reforçando o convite para a comunidade de um modo geral, em especial os egressos da UFG, a participarem da solenidade de comemoração dos 125 anos de fundação desse importante curso, o curso de Direito da UFG. Muito obrigado e contamos com a sua participação. A história é a história. Estamos aqui diante de uma árvore chamada mogno. Mogno é uma das árvores, uma das madeiras mais utilizadas no mundo todo para móveis. Móveis de alta qualidade, de beleza, realizada por artesãos, arquitetos, engenheiros que trabalham a construção no Brasil. Então essa árvore que nós estamos aqui foi plantada porque na década de 50 para a década de 60 havia um rebuliço muito grande em Goiânia e em Goiás, que era a luta para consolidar Goiânia como capital, de Pedro Ludovico. Na época, Mauro Borges, governador, filho de Pedro Ludovico. Mas também não só consolidar Goiânia, mas criar a nova Universidade do Centro-Oeste. Primeira universidade pública do Centro-Oeste, porque Brasília, a Universidade de Brasília é de 62. No dia 14 de dezembro de 1960, Colemar Natal e Silva conseguiu a assinatura de Cláudio Salgado e Juscelino Kubitschek para instalar a nova universidade no Centro-Oeste do Brasil, a nossa querida UFG. E aqui era o centro das articulações estudantis, docentes e servidores da universidade, intelectuais, que lutaram para criar essa universidade. Por exemplo, nós tivemos aqui nessa luta a professora Belquise Specielli, do Conservatório de Música, junto com a Zona Lina, junto com tantas mulheres e homens, né, que construíram o nosso conservatório. Por isso nós estamos aqui, tantos anos e um século depois, no século XXI, saudando a Universidade Federal, a Associação dos Egressos, criada para trazer os nossos mais de 100 mil formandos da Universidade Federal para se unir, para trabalhar por uma educação libertadora, para trabalhar por uma construção social maior, em que a nossa juventude tenha a educação desde infantil até a universidade, com qualidade e formando gerações e gerações, nós que estamos aí no limiar da inteligência artificial. Mas a inteligência humana vai continuar, a emocional vai continuar, porque essa depende de cada homem, de cada mulher. Por isso saudamos, na época, o Centro Acadêmico 11 de Maio, que era o Centro Acadêmico criado em 1937. Os estudantes lutarem por Goiânia, por Goiás, por Brasil, pela reforma agrária, reforma urbana, pela liberdade, para construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Esse mogno é testemunho dessa história. Nos anos 50, final e começo, a América Latina estava em rebuliço de mudanças em Cuba, no Chile, no Brasil, no México e principalmente em todo lugar onde se queria criar uma sociedade de mais igualdade, mais liberdade e solidariedade. Por isso saudamos o Centro Acadêmico 11 de Maio, que fui presidente em 66, 67, 68, no tempo já da ditadura. E ele foi muito importante como centro de luta, saudando todos os ex-presidentes, todos da coordenação mais democrática, saudando os estudantes que depois se tornaram advogados, e nós estamos aqui, tornaram diretor da Faculdade de Direito, né? Tornaram a universidade mais participativa, com o professor Edivardo, e agora pela segunda e terceira vez, uma mulher dirige a Universidade Federal de Goiás, e nós saudamos Angelica, reitora da nossa querida UFG, na presença do Centro Acadêmico 11 de Maio, na presença
da liderança do DCE, da UEE, da UNE, Nossa Vez e Nossa Voz. Por isso, muito obrigado aí à nossa Associação dos Egressos e esse ato simples agora, mas que vai iniciar um trabalho com a universidade em todos os lugares para nós transformar. Por isso eu ouso trazer 3 textos aqui para ser assinado pela Associação de Egressos e todos presentes. Um texto é sobre a história do mogno. Na época, em 50, estavam roubando essa madeira via o Araguaia. Cortava o mogno, jogava no Araguaia e apanhava em Belém e levava para Nova York e lá tem os mognos lá. Também nos anos 60, né, 60 foi a criação da universidade. Então a questão ambiental hoje. A outra é um resumo da Carta de Direitos Humanos. Nós sabemos que os direitos humanos foram construídos a partir de toda uma luta da humanidade, mas principalmente em 48, quando em São Francisco, nos Estados Unidos, foi criada a Carta de São Francisco, que era a Carta dos Direitos Humanos, que rege hoje a ONU e todos nós. Se bem que muita gente não segue ela, mas é muito boa. E terceiro, tem um texto de músicas populares aqui de Goiás. Lamento do Cerrado, Salve a Romaria, Baião das Comunidades, Axé, Ordem e Progresso. Eu sempre falo Ordem e Progresso, mas com a palavra amor. Pouca gente sabe que o Conte escreveu um texto e falou de amor, ordem e progresso. Os militares da época da República cortaram a palavra amor e puseram na bandeira só ordem e progresso. Você só pode ter ordem se você tem amor. Amor no sentido da ação com os outros. E progresso para todo mundo, né? Então ficou cortado esse livro. Eu sempre escrevo amor, ordem e progresso. Eles na época de Floriano, né, de todos os militares que, na verdade, a proclamação da República foi um ato ligeirinho. Então eu quero trazer essa... Por que eu pus aqui o canto nesse livro? Porque o canto é o símbolo da música. A música é a expressão maior do ser humano. É um ser humano que toma a música, toma o canto para saudar a vida dos que moram nesse planeta. Por isso, uma tribo de índios no Brasil chamada Aimorés, e eles na Bolívia chamam Aimarás, ele disse lá com o presidente Evo, que é Aimará, ele falou assim, que o índio diz viver, bem viver, melhor conviver, que é o símbolo da norma. Saudando todos os companheiros, não vou falar o nome, porque ele já está falando para mim parar, e depois você faz isso aí. Então eu fico feliz de estar aqui com o diretor da minha faculdade de Direito, os professores do conservatório. Depois eu conto para vocês mais tempo a vinda do professor Darcy Ribeiro. Falou no conservatório que era na esquina da Goiás com a Rua 2. Né? E o Darcy Ribeiro veio aqui, o Darcy Ribeiro estava com vontade de ir embora. Aí o professor Colemar falava pouco. Então aí ele fez o discurso. Quando deu a palavra para o Darcy, ele disse assim, faço das minhas palavras as palavras do professor Colemar. E entrou no carro e foi embora para Brasília. Naquele tempo não tinha avião, porque já estava bem folclórico, só para vocês verem a luta que foi construída. E o conservatório, quer dizer, da música, foi decisivo, foi uma das unidades decisivas para criar a universidade. Tivemos até que teve também uma briga entre a católica e a federal, os estudantes, todo mundo, inclusive o conservatório, né? E o Belas Artes passou parte para a federal e também a odontologia, que era da católica, passou para a federal, porque ele sempre, para fazer a universidade, precisava de 5 grandes faculdades. Faltava uma, qual que era? A faculdade de filosofia. Naquele tempo a lei mandava que para criar a universidade precisa de ter uma faculdade de filosofia, ciência e letras. Aí a outra estava na católica, então foi criada e o primeiro diretor foi o professor Egídio Turco. Né? E aí nós temos que voltar a descendente em Aldo Couto, né? A professora Belquis e outras professoras que ficaram no conservatório,
que era o prédio do Miguel, do Eliomar, do Quirino, que era o prédio da OAB, que depois tentaram e pegaram o prédio para trás e o conservatório teve que ir para o campus, porque não tinha espaço. Um pouco da história de vocês, eu estou com um pouco mais de 40 anos, então eu quero falar muito e depois o nosso cinematografista ali corta, né, porque é aquele negócio. Poxa, eu falei meia hora e o cara foi só 1 minuto. Um abraço, viva a vida, viver, bem viver, melhor conviver. Olha bem, ó, viver com educação, né, com saúde. Essa pandemia aí, ó, a gente não pode negar, 700 mil goianos morreram, né? Muitos iam morrer, mas morreram antes da hora. E bem viver, o que é? Bem conviver. Significa que nós temos que viver uns com os outros. Qualquer uns que quer viver sozinho, abocanhar tudo, né? Saudamos a universidade, os egressos, saudamos os advogados, professoras da universidade, estudante que gritava naquela época, né? Viver, não morrer. Está também no nosso hino da bandeira do Brasil. Viva a universidade, vivamos todos o progresso do século XXI. Meu nome é Flávia Maria Cruvinel, fui presidente do Centro Acadêmico Maio na gestão de 1993 e 1994. Naquela oportunidade, nós fizemos as comemorações dos 60 anos do Caxim. Naquela ocasião, retomamos o jornal do Caxim, criamos a logomarca que até hoje está no selo, né, do Caxim, e também naquele momento fizemos as gloriosas Semanas Culturais, em 93 e 94. Da mesma forma, fizemos convênio com a Orquestra Sinfônica de Goiânia, que foi a sede, o auditório da Faculdade de Direito foi sede ao longo daquele ano. Também a Associação Atlética revitalizamos. Mas um momento muito importante do Brasil foi o momento dos Carapintadas, do Fora Collor. Então nós, do Caxim, participamos ativamente do Congresso da UNE da época, ajudamos o Lindbergh Farias, na época presidente da UNE, a criar aquele congresso que foi muito importante naquele momento do Fora Collor. Então, por tudo isso, a gente fica muito feliz de ter contribuído para a escola, para a Faculdade de Direito e para a história do nosso querido e glorioso Caxim, que é um dos centros acadêmicos mais antigos do Brasil. Então, viva o Caxim! Sou o Gabriel, atual coordenador do Caxim, da gestão Tem que Lutar, Não Se Abater de 2023. E o Caxim segue levando o legado de luta dos seus 90 anos de resistência, mobilizando e reivindicando os direitos não só dos discentes, mas também de toda a sociedade, porque nós precisamos formar verdadeiros pensadores e pensadoras capazes de ser críticos da própria realidade, capazes de intervir em benefício da justiça social e da coletividade, que são os alicerces de uma universidade cada vez mais pública, gratuita, de qualidade e que deve ser mais popular. Nós precisamos de uma universidade que seja mais negra, que tenha mais indígenas, mais quilombolas, mais pessoas LGBT, porque com essas muitas visões conseguimos fazer uma universidade mais plural e mais democrática. Nós seguimos enfrentando os novos desafios, são desafios e oportunidades tecnológicas, que eu fiz um discurso praticamente feito por inteligência artificial, do ChatGPT e só adaptado. Dificuldades ambientais, dificuldades sociais, como enfrentamento ao fascismo. Então o Caxim segue com esse compromisso de luta, compromisso de mobilizar os estudantes e para fazer honra ao legado deixado pelas gerações passadas e fazer com que esse legado seja honrado. Viva o Caxim! Viva! Miguel Ângelo Cansado, advogado. Eu tenho a satisfação de ter sido presidente do Caxim na década de 80, 83, 84, um momento de muita efervescência política, um momento em que o Brasil vivia um debate muito intenso, em que a sociedade brasileira
foi às ruas pedir eleições diretas para presidente da República e, naturalmente, o Caxim, o Centro Acadêmico 11 de Maio, a Faculdade de Direito se envolveram intensamente nessa luta. Era um ambiente de confraternização, mas também de muita resistência, de muita luta da advocacia, dos estudantes de Direito e da sociedade, naturalmente. No momento em que a Universidade Federal de Goiás completa, a Faculdade de Direito especificamente, 125 anos, eu tenho orgulho de registrar essa passagem pela presidência do Caxim, naquele ambiente, como eu disse, de efervescência, naquele ambiente de sinergia entre os acadêmicos, não é? E entre a sociedade. O Caxim tem uma história marcante, fundado em 1937, e eu tenho a satisfação de ter podido participar um pouquinho dessa história, junto com companheiros da época, integrando um grupo que é emblemático na Faculdade de Direito, a Turma da Palhoça, que tem lá uma placa registrada dentro do Caxim, como um grupo de debate, um grupo de enfrentamento. Muito bonita essa história do Caxim. Saudação a todos que hoje integram o Caxim, sobretudo a atual diretoria. Obrigado. Bom dia, meu nome é Luciana. Eu fui coordenadora geral da gestão de 2018, a gestão mais bonita da cidade, e com muito orgulho que eu estou aqui hoje para comemorar os 90 anos do Centro Acadêmico 11 de Maio. Acredito que o Centro Acadêmico 11 de Maio, Caxim, é um dos centros acadêmicos mais importantes do nosso estado, de Goiânia, e do Brasil, por que não dizer, né? Acho que é muito importante que a gente comemore o legado desse centro acadêmico, que, como foi dito pelo Miguel, é um dos mais antigos do país, e eu acho que é muito importante a gente compreender a importância do movimento estudantil. O movimento estudantil, ele salva vidas, ele transforma a realidade das pessoas. É graças ao movimento estudantil que inúmeras políticas públicas foram criadas e que hoje permitem que a universidade seja mais plural, seja mais democrática, políticas como as políticas de cotas, políticas de assistência e permanência estudantil, e que inclusive foram muito atacadas no último período, né? Como eu disse, eu fui coordenadora geral da gestão de 2018, que teve como um marco aí a eleição, né, do Bolsonaro como presidente naquele ano, mas também foi a gestão que foi para as ruas, construiu ele não, construiu inúmeros atos contra o aumento do fascismo no nosso país, no nosso estado, e acredito que também foi a gestão que marcou os 120 anos da faculdade naquela época e os 85 anos do Caxim. Viva o Caxim, viva a Faculdade de Direito e viva os 125 anos da Faculdade de Direito. Bom dia, Silvia Alves Carvalho, atualmente eu sou vice-diretora da Faculdade de Direito e estou coordenando a comissão que organiza as celebrações dos 125 anos da Faculdade de Direito, que ocorrerá entre os dias 7 e 11 de agosto desse ano. Convido a todos e aproveito a oportunidade para celebrar os direitos da natureza, para celebrar o movimento estudantil em seus 85 anos, tão fundamental para a Faculdade de Direito, do ensino jurídico em Goiás, e parabéns ao Centro Acadêmico. Rafaela Félix dos Santos, fui coordenadora do Centro Acadêmico 11 de Maio da gestão Mãos Dadas em 2019, ano marcado pelos tsunamis da educação, pela luta dos estudantes contra os desmanches de Jair Bolsonaro na universidade pública. É uma honra para mim ter sido coordenadora de um centro acadêmico com tanta história de luta, de enfrentamento político contra o fascismo e contra o desmanche da universidade pública. Entrei na Faculdade de Direito, na primeira turma, 50% cotista. E quando nós entramos na universidade, nós assistimos os maiores desmontes da universidade nos últimos tempos. A tentativa de implementar o programa Futurice, os grandes cortes orçamentários que acabaram com a Bolsa Permanência, que tanto assistiam aqueles alunos que precisavam de uma política de permanência na universidade. E assistindo o golpismo contra Dilma Rousseff, os desmanches da universidade, em 2019 nós tocamos uma luta intensa, trouxemos Manuela Dávila na primeira semana de aula, logo após as eleições de Jair Bolsonaro, fomos para a Bienal da UNE, Caxim participou ativamente
da construção da nova política estudantil de 2019 até o ano atual. E mesmo diante de um cenário político tão intenso, tão conturbado, nós não deixamos de movimentar o centro acadêmico, trazer vida e cultura. Nós fizemos a Semana 11 de Maio, a Semana do Calouro, empadão literário, que há alguns anos não acontecia, com premiações e com uma participação intensa de toda a comunidade da UFG, não só da Faculdade de Direito. Nós revitalizamos o espaço cultural, fizemos a reforma do centro acadêmico, instalamos um bicicletário na Faculdade de Direito, que era uma demanda também dos alunos pobres que iam para a faculdade de bicicleta. E é com muita alegria, acho que foi um dos grandes feitos da minha vida ter sido coordenadora do Centro Acadêmico 11 de Maio, num ano de uma luta política tão conturbada e contra o povo pobre que ingressou nessa universidade. Então, convido a todos os egressos, a todo mundo que fez parte dessa história tão intensa, tão bonita, a continuarmos lutando em prol da universidade, porque nós precisamos reconstruir a universidade, fortalecer o governo que tanto quer investir na educação pública, gratuita e de qualidade. Obrigada. Muito bem. José Querino Tavares Neto, atual diretor da Faculdade de Direito da UFG. É uma honra falar aqui também em nome da nossa magnífica reitora, a professora Angelita, e trazer a celebração, o cumprimento aos nossos estudantes por mais nove décadas de luta pelo movimento estudantil. E diante deste mogno, como uma representação simbólica da luta, da resistência da própria natureza, mas também a resistência da nossa consciência aqui juntos e na celebração dos 125 anos da Faculdade de Direito da UFG. Nós convidamos todos a participar da nossa celebração no mês de agosto, mas mais que tudo isso, ao lado do nosso querido professor Pedro Wilson, estudantes, representantes do Caxim, dizemos a todos, convidamos a todos a isso, mas trazemos uma palavra forte de memória e, sobretudo, desafio para continuarmos lutando pelo ensino público e gratuito, pela Universidade Federal de Goiás, por todas as universidades, e esta faculdade, a 6ª Faculdade de Direito brasileira, professor Pedro Wilson, traz essa palavra de saudação, de desafio e convite a todos nós para que continuemos lutando. E numa palavra final, vamos preservar o Cerrado com esse símbolo maravilhoso aqui do mogno, mas o nosso Cerrado precisa continuar vivo. Parabéns ao Caxim, estamos todos juntos nessa luta. Bom dia, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu fui do Centro Acadêmico 11 de Maio nas gestões de 2018, 2019 e 2020. Hoje sou advogado e sou pesquisador também pela UFG e tenho a honra de falar que o Caxim participou da minha e da história de outras tantas pessoas. Eu queria contar 3 fatos. Quando eu entrei na faculdade, foi 3 acontecimentos importantes que tomaram lugar em 2016. Foi a primeira turma a ter metade de cotas raciais e sociais. Foi o primeiro ano da repatriação da cadeira, da mitológica cadeira da nossa universidade. E também foi o ano no qual, infelizmente, ficou marcado para todos nós juristas um grande ataque à nossa Constituição e à nossa democracia, que foi o ilegal impeachment de um presidente legitimamente eleito. Nesses duros anos, nós tivemos que lutar desde pequenas coisas da estrutura, desde que temos bom som para fazermos um evento, temos papel no banheiro, dificuldades orçamentárias das mais dificultosas, a luta pela assistência estudantil, mas também fizemos grandes lutas como o Tsunami da Educação, Fora Bolsonaro, o Ele Não e tantas outras lutas. Inclusive, tive a não grande felicidade de ser coordenador durante o primeiro ano da pandemia. Mas resistimos, o Caxim resistiu e resistirá, assim como a Universidade Pública, que transforma vidas e transforma realidades. Viva o Caxim! Bom, eu quero cumprimentar a Faculdade de Direito pelos seus 125 anos. E quero cumprimentar também o Caxim, que faz parte desta história. O que mais marcou a atuação do Caxim como entidade estudantil
foi a Semana Mudancista, uma semana que foi promovida pelo Caxim e pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em que se discutiu a marcha para o Centro-Oeste e a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília. Essa contribuição do Caxim foi notável, porque reuniu professores e estudantes para discutir a importância dessa mudança. Isso, inclusive, foi discutido com o presidente Juscelino Kubitschek, com o governador à época de Goiás, que era José Ludovico de Almeida, e com o professor Colemar Natal e Silva, que veio ser o primeiro reitor da universidade. Isso é muito importante. E, além do mais, o Caxim promoveu vários debates na faculdade. E eram debates sobre problemas nacionais e debates plurais, de tal forma que se podia ouvir alguém que tinha um pensamento diferente daquela outra pessoa que fazia a exposição anterior. Com isso nós ouvimos, por exemplo, o deputado Julião falando sobre ligas camponesas, ouvimos o Alfredo Buzaide, então ministro da Justiça, falando sobre processo civil. Então eram debates que não eram monólogos, eram debates plurais. E essa pluralidade foi sempre respeitada. Era uma pluralidade política, uma pluralidade religiosa no âmbito da faculdade. A faculdade era um espaço de convivência de um pluralismo muito saudável. E por isso, quando fui diretor da faculdade, eu também dei essa contribuição para que a faculdade continuasse esse espaço público plural. Me lembro que a atividade do Caxim no casarão da Rua 20, plantando mogno, aquela árvore bonita que tem lá, representando a natureza, representando Goiás, que é um grande produtor de mogno. Tudo isso foi feito lá na Faculdade de Direito, no casarão da Rua 20, que nós chamávamos de Arcadas de Goiás, que parecia as arcadas da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco.